antes da gente começar a entrar de fato, né, no conteúdo, de forma prática mesmo, né, de como a gente monta essa periodização, essa prescrição, a gente precisa discutir primeiro o que é o full body, né? Eu acho que hoje em dia, acho não, tenho certeza, tá? Até não só pela plataforma que eu coordeno, mas também pelas aulas de pós-graduação, graduação que eu ministro em vários locais, a dificuldade das pessoas entender os conceitos e já quer apressar as coisas, já quer ir para a prática e calma. Primeiro vamos conceituar o que é full body. Isso é mais importante, tá? Isso é mais importante porque as dúvidas que eu recebo, inclusive eu publiquei um vídeo recentemente sobre isso, as dúvidas que eu recebo, a maioria das dúvidas que eu recebo acerca do full body, elas são dúvidas conceituais. A maioria, tá? Tem dúvidas técnicas, claro, mas a maioria são dúvidas conceituais. Como assim, Moacir? Bom, dúvidas que partem dos princípios do que é o full body. Não é nem na parte de prescrição, é antes ainda. Por isso, eu separei aqui 3 caixinhas, tá? 3 caixinhas para vocês, de forma breve e resumida, só para a gente começar, de fato, a ir para a prática. Por exemplo, ó, o treino full body, ele é uma forma de treinamento na musculação no qual todos os principais grupos são trabalhados em uma única sessão, tá? Então, olha só, todos os principais grupos são treinados em uma única sessão. Bom, aí o seguinte, o que são esses principais grupos e como que eu utilizo essa estratégia com base, por exemplo, em uma forma de dividir. Exemplo, tá? Vamos lá, exemplo. Eu, Moacir, eu gosto de utilizar, seguindo a literatura científica, é claro, né? Eu gosto de utilizar a divisão anatômica. O que significa isso, divisão anatômica? É você pegar o corpo humano e separar ele em grupamentos musculares. Exemplo, peitoral, costas, bíceps, tríceps, deltoide, membros inferiores. Essa é uma forma de divisão. Nos membros inferiores, a gente pode fazer subdivisões. Quadríceps, posterior de coxa, panturrilha, até mesmo glúteo. Eu já não acho muito interessante, mas tudo bem. Tem autores que fazem isso, tá? Tem outras divisões como puxa-empurra, tá? Tem esse tipo de divisão também. Mas eu curto mais fazer a divisão anatômica, ou seja, esses principais grupos musculares a serem trabalhados em uma única sessão parte do pressuposto anatômico, por exemplo. Então, se parte do pressuposto anatômico, o full body vai ser um treino onde você vai trabalhar peito, costas, bíceps, tríceps, deltoide e membros inferiores na mesma sessão de treino. Pelo menos um exercício para cada agrupamento muscular. Calma que eu já vou tirar outras dúvidas de vocês, tá? É um tipo de treino, uma estratégia de montagem de treino bem interessante para quem tem pouco tempo para treinar e para quem tem alta tendência à fadiga, especialmente localizada. O que significa dizer então? Exemplo, tá? Vamos supor que você prescreveu para o seu aluno 15 séries, 15, para a musculatura de peitoral, ao longo de uma semana de treino. O mais importante é o cumprimento do volume de treino com base no número de séries, tá, pessoal? Isso é o mais importante. A forma como você vai dividir, ela tem outros objetivos, outras metas a serem alcançadas. Mas o fato é que você precisa cumprir o volume juntamente com o seu aluno. Então vamos supor, você prescreveu 15 séries para um aluno ali intermediário, para avançado, né, de peitoral para esse seu aluno. 15 séries. E vamos supor que o seu aluno treine segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Você pode, por exemplo, escolher um dia na semana e prescrever o treinamento de peitoral, correto? Sim, correto. 5 exercícios, 3 séries, 5 vezes 3, 15, fechou, bateu o volume. Só porque para o indivíduo que tem alta tendência à fadiga, especialmente localizada, ou seja, na musculatura de peito, o full body, ele acaba melhorando um pouquinho isso. Por quê? Bom, se esse aluno treina 5 vezes por semana e são 5 exercícios, você pode colocar um exercício por dia. Um exercício na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta, com 3 séries. Pronto, você dilui o volume ao longo da semana, vai continuar sendo as mesmas 15 séries, porém, existe uma menor fadiga localizada. Isso tem um artigo clássico, né, do Zaroni e seus colegas no ano de 2019, que eu já trouxe aqui para vocês no YouTube, e tem aqui naquela playlist que eu falei que está de presente para vocês, tá? Então eu já nem vou falar mais sobre literatura científica no sentido de mostrar artigo, isso versus aquilo. Eu já vou direto para a burdoada, tá? Os benefícios do treino full body se dão principalmente pela quebra do platô e da monotonia. Ou seja, aquele aluno que está viciado, né, está acostumado a treinar sempre em split, ou seja, sempre dividindo
os grupos musculares, né? Num dia só peito e bíceps, no outro dia só costas e tríceps, no outro dia só perna. Ou seja, esse aluno que está acostumado a fazer esse tipo de divisão, quando o professor, né, o personal, o treinador, ele entra com uma estratégia full body, o aluno ele se beneficia só porque simplesmente quebrou o platô. Só porque ele mudou o tipo de rotina. Não precisa nem alterar o número de séries, nem o peso, nem o número de exercícios, nada. Simplesmente a forma de dividir o treino. Você fazendo isso, já tá show de bola. E o contrário é verdadeiro também, tá? Aquele aluno que está acostumado sempre a treinar em full body, quando você muda para um split, né, para um AB, para um ABC, para um ABCD, o aluno também já começa a ter benefício só pelo fato de você ter mudado a montagem de programas. Chamamos isso de periodização fracionada. É uma coisa bem interessante de se estudar, beleza? Bom, aqui na tela, ó, tem um modelinho de full body bem clássico, e a partir disso aqui também surgem outras dúvidas de vocês, que é o seguinte: tem que ser dessa forma como está na tela? Não. Já começa por aí. Essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, tá? Aqui eu fiz o seguinte, ó. Supino reto, com halteres no desenho aqui, né? Puxador frente, um leg press 45 graus, um bíceps Scott, né? Ou bíceps ali com um apoio do cotovelo, com uma flexão de ombro, um tríceps francês com halter sem apoio, aqui olhando para a figurinha, né? E um desenvolvimento com halteres. Tem que ser esses exercícios? Não. Tem que ser nessa ordem? Também não. Tem que ser essa quantidade de exercícios? Também não. Ora, qual é o conceito do full body? Primeira caixinha da tela anterior. Pelo menos um exercício por sessão, por musculatura. Os principais grupos musculares. Então, nada impede. E aí vem sempre essas perguntas, né? Ah, mas e o posterior de coxa? E a panturrilha? Ah, se o objetivo do aluno é desenvolver essas musculaturas, coloque, sem problema nenhum. Por exemplo, poderia ter um sétimo exercício aqui nesta imagem com uma cadeira flexora ou com um stiff, poderia ter, né? Ou com gêmeos sentado, um exercício para panturrilha sentado, ou gêmeos em pé. Ou poderia ter mais exercícios para peito e costas, como, por exemplo, um crucifixo adicional, além do supino, no caso, né? Poderia ter uma remada, além do puxador. Poderia ter mais séries para aqueles grupamentos musculares que o aluno tem vontade de desenvolver, como, por exemplo, se ele quer desenvolver mais quadríceps, nada impede de ter mais séries no leg press. Não tem problema. Esse tipo de pergunta que eu recebo direto são perguntas conceituais, pessoal. São perguntas antes da técnica. Ou seja, perguntas técnicas seria o seguinte: como é que eu monto a periodização, Moacir? Como é que eu organizo, por exemplo, um full body ABC? Como é que eu organizo um full body ABCD? Isso são perguntas técnicas. Depois de 8 semanas de ciclo de treino, eu posso mudar a periodização? Em que momento que eu entro com a avaliação? Isso são perguntas técnicas. Agora, as perguntas que vêm para mim é o seguinte: posso colocar mais um de costas? Claro, cara. Ah, posso colocar panturrilha? Claro que você pode colocar. Isso são perguntas conceituais. Se você entende o conceito do full body, nem tem que ter essa pergunta. Você faz isso já sem perguntar. Ah, beleza. Se o full body é treinar um músculo, um exercício por músculo por dia, e se o aluno quer treinar mais peito, por exemplo, quer desenvolver mais peito, eu vou colocar 2 exercícios de peito ao invés de um. Pronto? Simples assim, ok? Olha só, esse tipo de estratégia que vocês estão vendo aí é como a gente organiza basicamente um full body, certo? Agora, o que vocês têm que raciocinar, por exemplo, na periodização na musculação, quando a gente olha, de fato, ciclos de treino, semanas, meses, anos de treinamento, né, a coisa começa a ficar um pouco mais complexa. Então, tem 2 frases que, resumidamente, eu gosto de falar isso, tanto nas mentorias quanto nos cursos lá da MPScience, que é o seguinte: olhe para 2 pontos, modelo de periodização e organização dos exercícios, ok? Aqui eu coloquei na tela a semana, né, completa, de segunda a domingo, porque a gente não conhece a logística da pessoa, né? Geralmente, quando a gente pensa o seguinte, 3 vezes por semana, logo na cabeça vem, né, segunda, quarta e sexta. Mais 3 vezes na semana pode ser terça, quinta e sábado, pode ser quarta, sexta e domingo, pode ser segunda, quarta e sábado, enfim, é 3 vezes na semana, não importa quais dias são, ok? Então, eu coloquei aqui só para a gente começar a montar a nossa periodização em full body, ok? Aqui pensando nas semanas, eu vou trabalhar aqui hoje com vocês, nessa tarde de sábado, vou trabalhar com 8 semanas. E, claro, eu vou explicar outras coisas importantes acerca disso aqui, ok? Pessoal, tudo certo aí? Qualquer coisa, tá? Vocês deixem a pergunta aí no chat, pode interromper à vontade,
que eu tô de olho aqui no chat à minha esquerda, tá certo? Se tiver perguntas, deixa aí, que assim que possível eu já leio a pergunta, já coloco na tela aqui e já respondo vocês. Fiquem bem à vontade, tá certo? E quem for chegando aí, vai deixando também a cidade onde vocês são, vai me cumprimentando, né? Porque eu sei que as pessoas vão saindo também. Às vezes a pessoa não aguenta ficar 5 minutos na live e já sai, né? Não quer aprender, já vai embora, tudo bem, cada um faz o que quer, né? E aquela gentilezazinha, né? Deixar o like, se inscrever, que isso é importantíssimo, tá, galera? Isso é importante, que daí o YouTube entrega mais esses vídeos aqui para outras pessoas. Voltando aqui ao nosso conteúdo. Outra coisa importante é a organização dos exercícios. Na tela anterior, eu mostrei para vocês uma organização padrão, né? Uma organização ali clássica de full body. Mas claro que a gente pode trabalhar melhor isso de acordo com o objetivo do nosso aluno, conforme eu já falei, né? Às vezes quer mais posterior de coxa, às vezes quer mais dorsal, às vezes mais bíceps, tudo bem. A gente tem a particularidade das mulheres, né? Que geralmente, não são todas, mas geralmente quer mais membros inferiores. Tudo bem, pessoal? Tem um vídeo completo sobre periodização na musculação para mulheres, em full body. Tem naquela playlist que está aqui na descrição do canal. Então você pode jogar, por exemplo, 2, 3 exercícios de membros inferiores por sessão de treino para trabalhar um full body bacana, mas sem desfocar das outras musculaturas, beleza? Organização dos exercícios se refere justamente a você ter mais possibilidades de trabalhar outras montagens com full body, mais complexas, claro, mas nada assim mirabolante, tá, pessoal? Tudo dentro do que é realmente uma organização. Exemplo, um full body ABC, que é esse que está na tela para vocês. Poxa, moça, mas eu achava que ABC era o treinamento split, era aquele treino em que o A eu fazia tais músculos, no B eu faço outros músculos diferente do treino A, e o C eu faço outras musculaturas diferente do A e do B. Sim, nós temos essa possibilidade também, que é bem clássica, quando a gente observa, né, as montagens de programa. Porém, pessoal, é importante deixar claro para vocês que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, enfim, o alfabeto, né, a gente relaciona essas letras com a distinção dos treinos e não com as musculaturas treinadas, tá certo? Com as distinções dos treinamentos. Isso significa dizer que treino A, B, C, ele serve para mostrar que os treinos são diferentes e não que tem musculaturas diferentes. Partindo do princípio que, sabendo que A, B, C, D, E, F mostra para a gente treinos diferentes, nós podemos trabalhar então full body ABC neste exemplo aqui, que é muito bacana, tá? Funciona bem, por exemplo, para pessoas que treinam 3 vezes por semana. Funciona muito legal isso aqui. Aquela pessoa que treina segunda, quarta e sexta, religiosamente, segunda, quarta e sexta. Aqui eu trouxe um exemplo mais para o masculino, mas você pode raciocinar para o feminino também, como eu já trouxe em outros vídeos. Inclusive eu fiz uma live só sobre isso, que está aqui no YouTube também. Eu fiz uma live só sobre periodização full body para as mulheres, divisão de treino de perna para as mulheres, também já foi tudo feito aqui, tá certo? Olha que bacana. No treino A, pressupondo aqui uma segunda-feira, né, ou o primeiro dia da semana, a primeira sessão de treino na semana, olha o que eu fiz. Supino reto, puxador frente, agachamento, bíceps barra, tríceps testa, desenvolvimento. Nem coloquei aqui se é com halteres, né, se é agachamento rack, livre, se é supino reto com barra, halter, não interessa agora. Eu quero que vocês peguem a ideia, tá? Treino A tá aqui. Treino B, por exemplo, na quarta-feira, supino inclinado e não mais reto, com halteres. Então aqui poderia ser um supino barra e aqui já é um supino inclinado com halteres. Remada baixa, leg press, bíceps no Scott, extensão de cotovelo na polia. O tríceps na polia pode ser com cabinho, né? Pode ser com corda também. Elevação lateral com halteres. Fechou o treino B. Treino C, lá na sexta-feira, o último treino da semana para essa pessoa aqui. Crucifixo, remada curvada, stiff, rosca 45, lá o bíceps no banco 45 graus, né? Tríceps francês e o face pull. Pronto, fechei meus 3 treinos. Repare que é full body? É full body porque tem pelo menos um exercício para cada agrupamento muscular na sessão. E é ABC por quê? Porque o treino A é diferente do B, que por sua vez é diferente do C, e assim por diante. Os treinos são diferentes. E o que é bacana, por exemplo, desse tipo de estratégia? Que você cansa em montar isso aqui de uma vez só. Porque isso aqui vai te render muito tempo. Pressupondo que uma pessoa que treine 3 vezes na semana, né, religiosamente, conforme eu falei, não falta, segunda, quarta e sexta.
Não falta. Aquela pessoa que não falta. Uma vez ou outra, assim, quando tá doente, ou tem algum compromisso muito sério. Mas é aquela pessoa que não falta. Não tem jeito, cara. Ela não falta essa pessoa. Beleza. Tranquilo até aí, né? Tranquilo. Concorda comigo que em uma semana essa pessoa vai treinar apenas uma vez cada treino? Em 2 semanas, 2 vezes. Em 3 semanas, 3 vezes. Em um mês, ela vai ter treinado apenas 4 vezes cada um desses treinos. Então dá aquela sensação que o treino ele não se repete, sabe? É muito legal isso aqui. Ele serve tranquilamente para 8 semanas, 10 semanas, até mesmo 12 semanas, se é uma pessoa que não tem alta tendência assim à monotonia. Tá? Ela consegue entender isso. E outra coisa, o tempo disso aqui durar, por exemplo, 12 semanas, né, 10, 12 semanas, está diretamente relacionado com a sua habilidade de manipular as variáveis de treinamento. Como assim, moça? Assim, ó. Vamos supor que eu prescrevi hoje isso aqui para uma pessoa começar na segunda-feira, dia 24 de março. Dia 24 de março. Mesmo que seja uma pessoa que tenha alta tendência à monotonia, se for comigo, eu faço esse treino aqui durar até junho. Até junho. Mas como assim até junho, moça? Como que você vai fazer esse treino aqui durar até junho? Uma pessoa que treina 3 vezes por semana até junho? Até junho, até o fim do mês de junho. Porque daqui que eu faço? Eu mexo no peso, eu mexo na velocidade da ação muscular, eu mexo nos métodos de treino, eu jogo um drop set, um rest pause, um método pirâmide. Eu vou, entre aspas, né, conseguindo prorrogar essa mudança de treino para que eu consiga fazer com que o aluno consista nesses exercícios. Por isso que eu sempre falo, nós somos manipuladores de variáveis, controladores de variáveis. Nós não somos apenas contador de repetição. A sua habilidade em manipular as variáveis vai fazer com que esse treino renda mais, beleza? Tem comentários aqui, tem perguntas. Vamos ver aqui. Vou colocar direto na tela, eu leio na tela direto, tá? Olha só. Professor, pode encaixar um exercício multiarticular e monoarticular, ou todos multiarticular ou todos monoarticular? Tá vendo? É o tipo de pergunta conceitual. Eu te falo para vocês. Você pode fazer o treino totalmente multiarticular e você pode fazer o treinamento também totalmente monoarticular. Dá de fazer um full body só monoarticular? Dá de fazer um full body só monoarticular. Peitoral, crucifixo. Dorsal, crucifixo invertido, por exemplo, é um exercício monoarticular para dorsal. Né? Não deixa de ser, vai pegar deltoide posterior, vai. Mas o enfoque é os dorsais. No controle de costas, né? Redondo, trapézio, etc. Bíceps e tríceps, né, eles basicamente são monoarticulares. Tem um outro que mexe um pouquinho as articulações, as outras articulações, mas basicamente são monoarticulares. Ombro, elevação lateral, elevação frontal, são monoarticulares. Membros inferiores, temos stiff, por exemplo, né, cadeira extensora, cadeira flexora, são monoarticulares. Então, sim, claro, pode fazer a junção tanto multimono, como pode também escolher só exercícios multiarticulares e monoarticulares, ok? O Cássio, vamos colocar aqui a pergunta do Cássio, vamos lá. Olá, professor, boa tarde. Boa tarde, Cássio. Seja bem-vindo. Estou há 2 anos fazendo treino AABCDE, mas estou querendo trocar para o full. Aí, ó, legal. Porém, só tem 45 minutos máximos. Será que consigo encaixar nesse tempo? Excelente. Já é uma pergunta mais técnica, tá vendo? Beleza. Cássio, seguinte, eu não sei se você estava aí, mas a gente falou que o full body, né, é interessante, principalmente porque ele acaba quebrando o platô. Né? No teu caso, você vai ter resultado somente porque você vai trocar a estratégia de treino. Você vai sair de um ABCDE, que deve ser um blitz, né? Você deve treinar um músculo por dia, ou talvez 2 por dia, pela sua divisão, e você vai trocar por um full body, por exemplo, né? Legal. Só o fato de fazer essa troca, você já vai ter resultado. Só o fato de trocar, porque você vai quebrar o platô, porque você falou que está 2 anos fazendo um ABCDE. Beleza. Será que consigo encaixar nesse tempo? Consegue. Por que você consegue? Porque você pode trabalhar com outras variáveis de manipulação. Você pode encurtar os intervalos, que é bem interessante, até porque encurtando os intervalos, né, você vai ter uma maior fadiga, obviamente, só porque você não vai fazer vários exercícios para a mesma musculatura. E você pode alternar segmento, o que é bacana, que eu gosto de fazer, tá? Exemplo, vamos supor que você vai treinar peito, costas, membros inferiores, bíceps, tríceps e deltoide na mesma sessão. Tá certo, beleza. Em 45 minutos dá para fazer? Dá. Faz o seguinte, faz peito, faz costas, depois joga a perna no meio. Alterna o segmento, tá?
E aí o que você faz? Você deixa os intervalos maiores para descansar nas musculaturas maiores, como por exemplo peito e costas, ou nas musculaturas gerais, que a gente chama, né, de tronco, ou naqueles exercícios multiarticulares, como por exemplo supino, remada, puxador, leg press, agachamento. E os intervalos menores você deixa para os exercícios monoarticulares. Dá para fazer em 45 minutos? Dá de fazer até em menos, tá? Tranquilamente. Manda bala, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários aí, tá? Deixa aqui no chat. Pode deixar que nem o Luciano, que nem o Cássio colocaram aqui. Eu vou respondendo e, se tiverem mais dúvidas acerca dessas dúvidas dos colegas, vai falando aí, tá? Não tem problema não, beleza? Essa aqui é uma montagem bacaninha aí, tá? Para você treinar aí num modelo de 3 vezes por semana, mas também poderia ser num modelo de 6 vezes por semana, tá? Poderia ser. Como, por exemplo, o treino A na segunda e quinta, o B terça e sexta e o C quarta e sábado, neste exemplo aqui. Só que ele está dobrado. Você só tem que cuidar do volume de treino, né? Para não ser extremamente exagerado no número de séries por semana, tá bom? É só isso que tem que tomar cuidado. Lá na MP Science tem curso só sobre volume de treinamento, ok? Voltando aqui nessa tela, né, que a gente falou ali sobre 2 itens cruciais para você observar, que é o modelo de periodização e também a organização dos exercícios, tá bom? Olha só, modelo de periodização, eu já fiz, inclusive, um curso aqui da MPScience, no YouTube, tem lá na MPScience também, tem vários, né? Mas aqui no YouTube tem um curso gratuito, tá, pessoal? Que ele é de 2023, mas ele é super atual, que tem possibilidade de certificação, tudo. É um curso bastante assistido, ele tem 4 horas de conteúdo e a última vez que eu vi ele estava com 60, 70 mil views. Por um vídeo de 4 horas, né? Ter 70 mil views é bem interessante, né? E é um curso, tá lá no YouTube, eu vou deixar eternamente, porque ele não vai morrer aquele vídeo lá, porque os conteúdos são muito atemporais, né? Pode passar o tempo que for, que ele continua sempre atual. Então, eu não vou entrar em modelo de periodização. Não vou falar sobre o que é uma linear reversa, uma ondulatória, uma semanal, uma piramidal. Isso tudo eu já fiz. Quem esteve ao vivo, aproveitou e tirou suas perguntas. Eu não vou tirar dúvidas de modelo de periodização, tá? Mas, minha opinião agora, tá? Como treinador, como estudante da ciência, né? Eu gosto muito da ondulatória, especialmente a semanal, que é o que eu vou trazer de exemplo aqui para vocês. Mas temos a linear, que é bacana também, a linear reversa, que funciona bem para fisiculturista. Nós temos a piramidal, que trabalha a oscilação de carga ciclo a ciclo, aliás, intraciclo, né, dentro do próprio ciclo. Então tem muita coisa bacana para estudar em periodização. Beleza. Vamos imaginar o seguinte, ó. Os ciclos de treino estão aqui à esquerda, tá? Semana 1, 2, 3 até a 8. Ciclos de treino. Então, nós vamos falar sobre micro, meso e o macro ciclo. Você pode organizar semana a semana, tranquilamente, né? Cada semana como um microciclo de treino. Você pode organizar de 2 em 2 semanas, que também é show de bola. E você pode organizar também de 4 em 4 semanas. No exemplo aqui de 8 semanas, tá? Posso também fazer um ciclo mais longo de 8 semanas, sem problema. Eu sugiro, minha opinião, tá? Eu sugiro trabalhar 2 a 4 semanas para você fazer a modificação do modelo de periodização, tá? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com ondulatória semanal. Então, eu posso trabalhar com ondulatória semanal de 2 em 2 semanas. Ondulatória semanal não significa que tem que ser de semana a semana, tá? Pode ser de semana a semana, mas pode ser semanas a semanas. Pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, de 6 em 6, de 8 em 8. Não precisa ser uma semana semanal, significa que pode ser de uma ou mais semanas, tá bom? Então você pode trabalhar, por exemplo, de 2 em 2 semanas você faz uma oscilação do ciclo de treino. Já vou para os 40 anos. Normal, né, cara? Eu também. Tô chegando lá. Vamos lá. O full 5 vezes na semana é aconselhável ou melhor reduzir? Não, dá para você fazer um full body ABCDE. Você vai pegar esse treino ABCDE que você está fazendo. Se você faz um músculo por dia, por exemplo, peito num dia, costas no outro dia, tríceps em outro dia, perna num outro dia, vamos supor que você treine assim, você vai pegar, pode ser os mesmos exercícios, sem problema nenhum, você só vai organizar ele em full body. Então, exemplo, se você faz 5 exercícios de peito, pega um exercício e coloca um na segunda, um na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta. Pronto. Não precisa nem ajustar muito o volume, tá? A não ser que você esteja fazendo um volume muito alto. Então, você pode fazer esse tipo de estratégia. Ó, então, você faz exatamente o que eu te falei, ó, um músculo por dia.
e acessa aquela playlist na descrição sobre full body e tem lá um artigo que eu mostro full body versus ABCDE, ou seja, um músculo por dia, que é o artigo do Zaroni, ele faz exatamente isso. Você é um exemplo do estudo científico, tá, Cássio? Então dá uma assistida lá que você vai gostar, beleza? E entra na MPScience também para você aprender tudo isso aí. Entra na MPScience. Se matricula agora, aproveita, tá? Aproveita agora e já aproveita também e já pega o livro. Essa é a minha sugestão para você. Beleza? Vamos lá. Pode deixar mais comentários aí quem quiser, tá, pessoal? Tamo junto aí. Vamos lá. Olha só esse modelinho aqui que tá na tela para vocês, ó. Periodização ondulatória semanal durante 8 semanas. Aqui é um exemplo, tá? É um exemplo que eu costumo fazer tanto para os meus alunos, seja personal ou na clínica, né? Para quem não sabe, eu trabalho numa clínica de reabilitação cardiopulmonar, neural e ortopédica, não é reabilitação química, tá, pessoal? E lá a gente faz muito esse tipo de estratégia de periodização ondulatória, que é bem legal. Para os idosos, tá? Para os idosos, inclusive. Bem legal de fazer, até porque a ciência dá suporte para isso, já trouxe aqui artigos sobre isso. Periodização full body para idosos. Olha só esse exemplo aqui, ó. Supino reto com halteres, puxador, leg press 45, bíceps no Scott, um tríceps francês aqui e um desenvolvimento. Eu usei os mesmos desenhinhos lá da primeira tela para ficar mais prático aqui para vocês entenderem e ficar na mesma ideia. Mas poderia, claro, ser qualquer outra montagem, tá? Qualquer outra montagem poderia ser isso aqui. Aí o seguinte, ó, imagine assim, ó, semana 1 e semana 2, esses exercícios serão feitos em 3 séries de 10 a 12 repetições. Show de bola? 10 a 12 repetições. Todos eles. Aí, claro que não estou falando ainda, tá? Se vai até a falha, não vai até a falha. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ou seja, o supino reto com halteres, 3 séries 10 a 12. O puxador, 3 séries 10 a 12 e assim por diante. Tem que ser nessa ordem, de novo? Não. Pode começar pelo leg se quiser, não tem problema, galera. Inclusive, você pode mudar a ordem treino a treino. Pode mudar. Em um treino, o aluno começa pelo supino, na outra semana começa pelo puxador, não tem problema nenhum, a ordem do trator não vai alterar o viaduto, pode ficar tranquilo, tá? Agora, eu sugiro você trabalhar com as preferências, né? Aquele exercício que o aluno gosta de fazer, deixa mais por último, do meio para o final. E os mais chatinhos para aquele aluno, bota no começo. Bota no começo do treino, que é para eliminar já os chatos, né? Os exercícios chatos no começo do treino, ok? Agora, semana 3, semana 4, você já pode trabalhar 3 séries de 12 a 14 repetições. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente aumentei as repetições. Se as repetições aumentaram, o peso vai ter que diminuir para a mesma zona de intensidade. Por isso que agora bastante cautela, olha só. Vamos supor que a prescrição que você fez seja 1 a 2 repetições na reserva. O que isso significa? Que o aluno ele tem capacidade de fazer aquela quantidade de repetições que você prescreveu, porém, ele tem condições de fazer mais 1 ou 2. Entendeu? É aquele gásinho, aquele combustível que ele tem ainda no tanque. Fuel in the tank. É o fuel in the tank. É o combustível que ele tem no tanque ainda, aquele gásinho, aquela gordurinha para queimar. Então ele fez aqui 10 repetições no supino, mas ele poderia fazer 11 ou 12 repetições nesse primeiro ciclo aqui. No segundo ciclo de treino, na semana 3 à semana 4, em que você aumentou as repetições para 14, por exemplo, se você quer que o aluno faça 14, mas na verdade poderia fazer 15 ou 16, o peso tem que ser menor. O peso tem que diminuir um pouquinho. Beleza? Então você oscilou do ciclo 1, semana 1, 2, para o ciclo 2, semana 3, semana 4, com o número de repetições. Beleza. Na semana 5 e na semana 6, no terceiro ciclo, neste exemplo aqui, 4 séries de 8 a 10. O que eu fiz, Moacir, aqui? Aumentei o número de séries, diminui o número de repetições. O que vai acontecer com o peso agora? Vai aumentar de novo e vai ser maior do que no ciclo 1. Percebe que eu estou fazendo uma ondulatória? Comecei aqui, depois eu fui lá para cima com as repetições, depois eu vim aqui para baixo com as repetições. Eu estou fazendo uma literal onda até esse momento. E na semana 7 e na semana 8, eu coloquei 3 séries de 14 a 20 repetições. Então agora eu fui lá para cima no número de repetições. Acabou o meu mesociclo de 8 semanas. Fechou. Ou, né, se assim preferir, a gente acaba os 8 ciclos de treino, ou, se você preferir, as 8 semanas de treinamento. Fechou até aqui. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim.
Foi apenas uma forma que eu escolhi. Eu poderia começar a semana 1 e 2 com 14 a 20, a semana 3 e 4 eu vou lá para baixo, 8 a 10, a semana 5 e 6 eu já jogo mais intermediário, 12 a 14, eu poderia fazer diferente. Tem que ser 4 séries aqui para todos os exercícios? Não, eu poderia escolher um ou outro exercício com 4 séries se eu quiser. Então não é que tem que ser assim. Agora, a estrutura é assim, ou seja, a onda ela vai ter que acontecer, mas não precisa ser assim, ok? Esse ciclo aqui ó, de 8 a 10, eu poderia botar um ciclo de 4 a 6, por exemplo, fazer um ciclo bem de alta intensidade, com baixo número de repetições, beleza? Outra pergunta que surge, acabou a semana 8, moça, o que eu faço agora? Volto para a semana 1 e 2? Sim, se você preferir, pode fazer semana 1 e 2 de novo, e vai repetindo o ciclo. Sem problema. Acabou a semana 8, você pode voltar para cá, 1 e 2, só que você muda os exercícios, por exemplo. Acabou a semana 8, você pode voltar para cá, só que agora ele não vai fazer mais em full body, vai fazer em ABC. Ou vai fazer em ABCDE, vai fazer um músculo por dia. Tá vendo? Você tem várias formas de fazer isso aqui. Outra coisa que você pode fazer também bom, acabou aqui a semana 8, você pode voltar para a semana 1 e 2, e agora no último exercício, ou na última série de cada exercício, vai ter uma falha. O aluno vai chegar na falha, ou bem próximo a ela. Ou em alguns exercícios estratégicos, né, como por exemplo aqui, ó, deixa o bíceps squat por último e trabalha a última série do bíceps squat no último momento do treino, até a falha, por exemplo, se o aluno assim desejar. Na outra semana você troca para o tríceps, você troca o exercício. Então não é que tem que ser assim. O que você precisa entender é que full body é um exercício por músculo por dia, ondulatória é você fazer oscilação de número de repetições ao longo das semanas, não é que tem que ser assim. Aqui, ó, outras variáveis importantes. Entre as séries, intervalo, 1 a 2 minutos, mas nesse ciclo aqui, ó, de 8 a 10, que é bem pesado, você pode deixar 2 minutos e meio, por exemplo, sem problema nenhum. Mas lembre-se que intervalos mais longos, mais tempo de sessão. Né? Tem que levar em consideração isso. Velocidade da ação muscular é outra variável que você pode mexer também. Por exemplo, aqui eu deixei 2 a 3 segundos para cada ação muscular, né? Para cada ação muscular, não, para cada movimento completo. Agora, você pode trabalhar aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, essas 10 repetições, elas podem durar 20 segundos, pode durar 30, pode durar 40, depende da velocidade da ação muscular do aluno. E isso já vai mexer na percepção subjetiva de esforço. Beleza? Então, eu quis trazer para vocês aqui esse modelinho para que vocês consigam raciocinar o modelo full body. Tá certo? Tranquilo? Vai ficar salva a live? Vai ficar salva a live, tá? Pode ficar tranquilo. As lives ficam salvas. A certificação é apenas para assinantes da MPScience, porque todos os nossos cursos e lives são certificadas, porém, apenas para quem é assinante. Para quem não é assinante, pode assistir a live à vontade, mas não tem a certificação. Tranquilo. Para quem não deseja certificação, segue o jogo, tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Há alguma dúvida? Para quem está chegando agora aí, galera, se tem dúvida, vai perguntando, porque dependendo da dúvida, eu peço para vocês simplesmente voltarem à live, porque às vezes já foi resolvido, né? Já foi respondido, tá certo? O que eu quero que vocês façam para quem chegou aí, escreve, deixa o like, né? Tem os botões aí. Na descrição tem também o nosso grupo do WhatsApp, ele é gratuito, tá ali aberto a todos. Sejam todos bem-vindos. Tá ali em algum link da descrição ali deve estar o grupo do WhatsApp. Acho que tá, né? Eu coloquei? Coloquei. Ah, tem um e-book também, ó. Esse e-book é maravilhoso, hein? Que é um e-book multimídia. Que não é só um e-book, não é só leitura, são vídeos. Rapaz. Não tem desculpa, né? E esse e-book eu acho que tá R$ 9,90, tá? Bem baratinho. Bem tranquilinho. Tem o canal da MPScience também ali na descrição, né? O canal oficial do YouTube, porque vocês estão assistindo pelo meu canal, pelo meu nome. Tem vários links aí, tá, pessoal? Acesse na descrição ali. Beleza? Vamos para nossa última tela para a gente encerrar o nosso conteúdo, para nós sabadarmos. Não sei se existe essa expressão, né? Beleza? Aí, ó, galera, deixando o like, ó, show de bola. Gostando de ver, hein? Obrigado, tá, pessoal? Ajuda bastante. Se tiver dúvidas, vai deixando aí que eu vou responder as últimas perguntas daqui a pouquinho para nós encerrar, que eu não quero passar essa live aqui de 10 minutos. Certo? Vamos lá. Olha só, progressão do treino, né? Beleza, mostrei para vocês aqui o modelo, tá? E aí, depois o que eu faço? Mostrei o que eu mexo, como é que eu faço meu aluno melhorar?
Ou os meus treinos, né? Para quem treina, por exemplo, o Cássio perguntou ali que ele treina. Bom, a gente pode progredir de várias formas. Várias estratégias a gente pode progredir, como por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma forma de progredir que é o número de séries. Eu até fiz isso ali, né? Utilizei o número de séries no ciclo 3, né? Aumentando para 4 séries, mas você pode aumentar o número de séries ao longo das semanas de treino nas musculaturas que você tem interesse, sem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, na semana 1 e na semana 2, pode ser 3 séries, na semana 3 e 4, pode ser 4 séries para os grandes grupos, né? Por exemplo, para peitoral, para dorsal, para membros inferiores, né? Quadríceps posterior. Então não tem problema. Você pode utilizar esse ajuste de séries de acordo com o objetivo do aluno. Você vai ter que encontrar a estratégia que mais se adequa ao perfil do aluno, tá certo? Peso do exercício, né? Utilizando as premissas de falha, utilizando eventualmente a falha. Não sugiro fazer treino até a falha, o treino todo, e nem muitos treinos. Eu sugiro que ele seja uma cerejinha de bolo. A falha, ela tem que ser colocada estrategicamente na periodização, como uma forma de tentar um overreaching funcional mais agressivo, como uma forma de motivação e desafio do aluno, né, ou uma quebra de platô, utilizando as técnicas de intensificação, como o rest pause e drop set, que são muito boas para fazer essa progressão de peso acontecer. Enfim, também você pode trabalhar com o peso do exercício, que é muito legal. Intervalo e velocidade da ação muscular, que eu acabei de falar com vocês, né? Então, se eu quero, por exemplo, fazer com que o aluno ele seja mais estimulado em relação ao peso do exercício, eu quero que ele trabalhe com mais intensidade, então eu prolongo um pouquinho mais o intervalo para ele conseguir uma recuperação melhor durante a sessão de treino. Se eu quero, por exemplo, que o aluno ele tenha mais tempo sob tensão, ou seja, mais consistência de contração, eu vou deixar esse aluno 4, 5 segundos contraindo a sua musculatura para cada movimento completo. Então, numa série de 8, 10 repetições, ele vai demorar ali, por exemplo, uns 40 segundos para completar. Ou seja, vai ficar mais tempo sob tensão. Isso vai fazer já com que haja uma maior qualidade de movimento, né? Uma percepção de esforço acentuada, mesmo sem mexer no exercício, no peso do exercício. Exemplo, presta bem atenção. Imagine que você faça um supino reto, tá? 10 repetições com 25 quilos cada lado. Só um exemplo, tá? Masculino. 25 cada lado. Só porque você faz 10 repetições para 2 segundos cada movimento completo. Ou seja, a série vai durar 20 segundos, 20, 22, 23 segundos. Não mexe no peso, não mexe no intervalo, não mexe nas séries, mexe apenas na velocidade da ação muscular, na VAM. Velocidade da ação muscular. Mexe só aqui. Ou seja, faz o supino mais lento. Ao invés de 2 segundos, faz 3, 4 segundos. Ou seja, ao invés de durar 20, 25 segundos uma série de 10, tenta durar 35, 40 segundos. Você vai ver a diferença que dá. Com os mesmos 25 quilos. Mesmo 25 quilos, tá? Isso pode para todo exercício. Isso vale para qualquer exercício, seja mono, seja multi, seja homem, seja mulher, tanto faz. É uma variável de manipulação. A velocidade da ação muscular e o intervalo entre as séries são variáveis de manipulação de treino que interferem indiretamente na carga de treino. Carga de treino é volume e intensidade, tá? Séries, repetições e peso, no caso da musculação. Elas não alteram o volume total, essas duas variáveis aqui, mas elas alteram a percepção subjetiva de esforço. Fechou? Fechou. E os métodos de treino, né, pessoal? Que é o que eu mais gosto de discutir, tá? O que eu mais gosto de curtir, de falar. Inclusive, se alguém tiver aí na live e é da região do Mato Grosso do Sul, Dourados, eu vou estar no Mato Grosso do Sul no dia 14 de junho, eu acho que 14 ou 15 de junho, deixa eu ver aqui no calendário, 14 de junho, num sábado eu vou estar em Dourados presencialmente, nós vamos fazer um curso lá presencial sobre métodos de treinamento na musculação. Vai ser bem legal, a gente vai discutir biomecânica, técnicas de intensificação, do iniciante ao avançado. Então, se tem alguém aqui que é do Mato Grosso do Sul, que conhece alguém, manda aí para o pessoal que eu vou estar lá nessa região. Depois eu vou mandar isso aí no WhatsApp também, lá no grupo do WhatsApp, né, porque eu sei que tem gente que é do Mato Grosso do Sul lá no grupo, beleza? Ó, a Thaís falou aqui, ó, comprei o seu e-book. Então ela sabe que é bom o e-book. Tem as videoaulas lá dentro do e-book, é muito legal, beleza? Vamos lá.
Em relação aos métodos de treino, deixa eu responder aqui a pergunta do Luciano antes, para a gente chegar para o ponto final. Vejo algumas fichas de treino dos alunos e tem muitos métodos avançados. Alguns com treino todo com método, isso não seria interessante? Se o aluno é avançado, Luciano, não tem problema nenhum. Né? Agora, se você está vendo fichas de treino de alunos que não são avançados com métodos avançados, está errado, né? Como é que um aluno iniciante vai fazer um método avançado? Então aí tem uma questão, de novo, conceitual. É um problema conceitual. Se o aluno é iniciante intermediário, ele não tem que fazer método avançado. Já começa por aí. Agora, se o aluno é avançado e tem muitos métodos avançados, isso vai depender. Vai depender da logística, vai depender do perfil do aluno, vai depender de uma série de fatores. Eu já vi um treino todo em drop set para um aluno avançado. Já vi, sem problema nenhum. Até porque tem treinos que eles são um método só. Exemplo, o High Intensity Short Rest. O HISR, ele é um tipo de treino, não é só um método, ele é um tipo de treino, que é um treino que vai de 10 a 1. Você escolhe 3 exercícios, né? Os tradicionais da literatura é o agachamento, o supino reto e o levantamento terra. Você faz 10 repetições de cada um deles, sem intervalo, faz 10 do terra, 10 do supino, 10 do agachamento, volta para o agachamento, faz 9, vai para o supino, faz 9, vai para o terra, faz 9, depois volta, faz 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, sem mexer no peso e sem intervalo. Isso é um método avançado. É um método avançado e o treino é assim. Tá? Se chama High Intensity Short Rest. Tem embasamento na literatura, já fiz live sobre isso. É um método bem bacana. Por exemplo, é um método só, mas o treino todo é avançado. Então não tem problema nenhum. Agora, tem aquele treino, né, que é aquela bagunça, né, Luciano? Um exercício é em drop set, o outro é rest pause, o outro é SST, o outro é pico de contração. Tem essas baguncinhas aí. Eu já acho que não é que é errado, não é errado, mas ele é não tão aplicável na prática, né? Porque fica uma bagunça, né? Você tem que organizar muita coisa, você tem que mexer muita logística, depende de aparelho e uma série de coisas, né? Então, eu gosto de fazer, dependendo do ambiente, escolher um método ou outro e trabalhar isso na sessão de treino, e não em todos os exercícios, em algum exercício. Então, por exemplo, o aluno ele treina ali 6 exercícios, 5 em séries tradicionais, ou até mesmo uma pirâmide ali, e um último exercício a gente pega lá uma série e faz em drop set, ou a gente pega um exercício e faz em rest pause, mas não o treino todo, beleza? Muito bem, galera, muito bem. Então, para a gente concluir aqui a parte dos métodos de treino, até pelo que o Luciano perguntou aí, ó, é justamente isso. É a gente colocar esses métodos de treino como uma forma, né, de estimular esse aluno. Nesse exemplo aqui, ó, vamos supor que nesse último ciclo de treino, ó, semana 7, semana 8, um aluno que gosta bastante de treinar um bíceps, né, ou gosta de treinar um dorsal, eu posso pegar um desses 2 exercícios e nas últimas séries eu posso colocar um drop set. Funciona bem, né? O puxador funciona bem, por exemplo, né, porque tem bateria de peso. A rosca Scott, né, tem alguns locais que tem a máquina de Scott, né, não é aquele Scott tradicional, não é só o banco, mas é a máquina, né, com bateria de peso, dá de fazer um drop ali, né, muito legal. Um tríceps na polia, também dá de fazer. Um pec deck, né, ou voador, ou fly, depende de como vocês conhecem, mas aquela máquina de peito, também dá para trocar a bateria de peso. Então você pode escolher, né, pega esse exercício, deixa por último e joga um drop set, por exemplo, ou joga um rest pause, né, ao invés do aluno, por exemplo, aqui, ó, fazer 4 séries de 10, nesse ciclo aqui, ó, 4 séries de 10, você pode pegar esse puxador, jogar para o final, 4 vezes 10 dá quanto? 40 repetições, pega essas 40 repetições e faz em rest pause. Aumenta bem o peso e pede para ele fazer até a falha, com intervalos de 15, 20 segundos, até concluir 40 repetições. Fechou o treino e vai para casa. Pronto. Você escolhe um método, pega uma fatia do treino e coloca estrategicamente. Isso é montagem de programas de treinamento. Tá? É assim que a gente trabalha de forma de manipulação de variáveis de treinamento. Beleza, galera? Que mais? Que dúvidas mais vocês têm aí em relação a métodos de treino, a outras formas de progressão dos treinamentos do aluno? Basicamente, nós temos esses 4 pontos, mas é claro que a gente pode, né, dentro desses 4 pontos, esmiuçar muito mais. Obviamente que para isso eu precisaria de muito mais tempo, né, para poder discutir com vocês, por isso que eu tenho a minha plataforma de curso, lá a gente discute isso aqui detalhe por detalhe, a gente discute número de séries,
a gente discute peso do exercício, né? Tem curso só sobre volume de treino, tem curso só sobre métodos de treino, tem curso só sobre pirâmide, para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Tem curso só sobre pirâmide, só sobre o método pirâmide. Tem curso só sobre o SST, o Sarcoplasma Stimulate Training. Tem um curso lá só sobre isso. Como que você manipula um dos imensos métodos que nós temos na musculação. Beleza, galera? O que mais aí? Mais vocês têm de dúvidas? Se vocês não tiverem mais dúvidas, eu vou dar mais um minutinho para a última pergunta. Quanto a isso, para quem chegou depois aí, malandrinho, malandrinha, deixa o like, deixa a inscrição, tá, pessoal? Vocês não sabem como é importante e como é difícil fazer conteúdo sério no YouTube. Conteúdo sério no YouTube, difícil engajar, tá? Agora, coloca um videozinho de besteirinha para ver se não engaja. É isso que o pessoal quer, né? Infelizmente. Mas eu tô comprometido sempre com a ciência, tô comprometido sempre com conteúdo sério que vai realmente transformar a vida das pessoas e melhorar a nossa profissão, melhorar a sua atuação profissional. Então, deixa aí o seu like, né, o seu gostinho, a sua inscrição, que isso é muito importante, tá bom? Quero deixar, então, para vocês aí a minha plataforma de cursos como recomendação para vocês, tá? Galera, tem mais alguma pergunta? Se não tiver nenhuma pergunta, né, a gente já passou aí dos 10 minutos que eu queria para essa live. Brincadeira, tá? A live aqui a gente sempre faz com um período aí de 1 hora e meia. Acho que é uma janela bem boa, que não cansa tanto, a gente consegue discutir bem. Se não tem mais perguntas aí, pessoal, tá? Claro que vocês podem aí perguntar depois. Quem for assistir essa live depois, pode deixar nos comentários depois que eu respondo, tá? Sem mais dúvidas, mestre, só agradecer pelos vídeos e ensinamentos. Não sou profissional da área, mas gosto muito de entender sobre os treinos. Show de bola, Cássio. A MP Science também é para pessoas que não são da área, tá? Eu tenho alunos lá na MP Science que não são da educação física, e eles perguntam bastante, inclusive, tá? Eu gosto bastante das perguntas, porque não tem aquela questão de que, eu sou da área, eu não quero mostrar que eu não sei, né? O pessoal que não é da área, eles são mais sinceros, eles perguntam mais. Então, fica a minha sugestão aí, depois entra lá para você assistir. Valeu, Luciano, imagina, por nada, meu querido, tamo junto sempre, né? Pode perguntar à vontade, que é uma honra para mim poder ajudar vocês. Gratidão também, Thaís, seja muito bem-vinda sempre. Espero que você apareça outras vezes, assim como todos vocês. Galera, muito obrigado de coração aí pela presença de vocês, por essa 1 horinha aí no sábado à tarde. Desejo a todos um excelente final de semana, tá? Olha a descrição que tem muito link bacana ali. Dá uma olhadinha. Tem também o meu e-book, que é um e-book multimídia, que tem vídeos dentro do e-book. Tem a plataforma de curso, tem o grupo do WhatsApp. Então dá uma olhadinha. E se tiver dúvidas, entre em contato comigo. Eu também tenho o Instagram, @moacirpj, e tenho o Instagram da MP Science. Beleza, galera? Agradeço demais aí, mais uma vez, a todos vocês. Espero encontrá-los novamente no mês que vem, tem mais uma live. Sem contar que agora no dia 31, né, na próxima segunda-feira, não nessa, dia 24, na próxima, já vai sair mais um curso sobre panturrilha, treino de panturrilha, aulas do iniciante ao avançado, lá na MP Science, exclusivo para assinantes. Beleza? Valeu, galera. Tamo junto sempre, tá? Um bom final de semana, fiquem bem e até a próxima. Um abraço. Tchau.